Obrigado. Eu acho que o tema está colocado porque, obviamente, nós vivemos uma época em que se questiona a diferença entre esquerda e direita. Haveria diferenças? Continuaria a ter sentido essa classificação? Bom, há uma abordagem, como está colocado aqui, de valores, né? Esses valores caracterizariam uns e outros. Eu leio brevemente para vocês alguém que um craque nessas coisas, que é o Norberto Bobbio, uma entrevista já de muito tempo atrás para o Jornal do Brasil, em que ele dizia, como direita, é um típico exemplo de valores. Continua a considerar aquelas forças que se põem a serviço dos interesses das pessoas satisfeitas. Os outros, os que se sentem e agem do ponto de vista dos pobres, dos danados da terra, são e serão sempre à esquerda. Todas as vezes que me pedem uma distinção entre direita e esquerda, respondo que a fundamental é essa. No nosso tempo, todos os que defendem os povos oprimidos, movimento de libertação, populações esfomeadas, terceiro mundo, são à esquerda. Aqueles que, falando do alto do seu interesse, dizem que não vêm porque distribuíram dinheiro que suaram para ganhar, são e serão à direita. Essa é a divisão que há em toda parte, inclusive no Brasil. Outro modo de caracterizar facilmente a direita e a esquerda é através da clássica contraposição entre igualdade e desigualdade. Quem acredita que as desigualdades são um fatalismo, que é preciso aceitá-las desde que o mundo é mundo, sempre foi assim, não há nada a fazer, sempre esteve e estará à direita. Assim como a esquerda nunca deixará de ser identificada nos que dizem que os homens são iguais, que é preciso levantar os que estão no chão lá embaixo. Acredito que essa distinção existe e continua fundamental, ainda hoje sério para distinguir as duas grandes partes políticas. Há uma abordagem assim, que é a história das ideias, que vem da Revolução Francesa, que levantou as ideias fundamentais do mundo contemporâneo, e chega um momento de contraposição, porque liberdade, igualdade e fraternidade não necessariamente caminham juntas. Então, todo tipo de manual que tem por aí, quase todas as ideias políticas, é que houve uma bifurcação entre liberdade e igualdade. O socialismo privilegiaria a igualdade e o capitalismo privilegiaria a liberdade, ou a democracia liberal, se quiser. Então, essa é a versão de clichê, mais ou menos, que está aí, seria dar uma certa incompatibilidade. Os regimes socialistas atenderam, basicamente, demandas necessárias, satisfazer necessidades materiais das pessoas, enquanto o capitalismo privilegia uma relativa igualdade. Quer dizer, um privilegia a democracia liberal, outro privilegia o resgate da miséria da massa da população produzida pelo capitalismo. Isso é mais ou menos... Isso acho que continua a ter fundamento, embora não é tão simples assim, senão seria uma contradição quase que irreconciliável. É preciso pegar esses valores e inserir nos sistemas históricos e políticos determinados. Em cada momento significa uma coisa precisa. Não vou muito longe nisso, né? Mas eu acho que já existiam momentos diferentes do nosso em que havia questionamentos dentro da esquerda sobre quem era de esquerda ou quem não era. Contradições entre uma versão reformista, outra que se considerava revolucionária. Houve um momento agudo, trágico mesmo, da disputa dentro da esquerda, no começo dos anos 90, na Alemanha, em que o Hitler ascendendo e a esquerda brigando entre si. Social-democracia dizendo que os comunistas eram outra versão do totalitarismo nazista, porque era o stalinismo. E os comunistas chamando os social-democratas de social-fascistas. Na verdade, era um fascismo disfarçado que ajudaria a implantação. E o Trotsky analisou muito bem isso, facilitaram a ascensão do nazismo, porque perderam a perspectiva do inimigo principal. E era a desqualificação, não estou com ele porque ele não é de esquerda, coisa que até hoje é utilizado dentro da esquerda, né? Não é a ideia de correntes moderadas e radicais, mas é uma ideia de que um não é de esquerda em relação ao outro. A diferença para hoje, para dar um salto, é essa ideia de que não existe mais direita e esquerda. Por que isso é possível? Uma ideia que teve uma força muito grande, e eu acho que hoje se atenuou bastante. Houve essa diferença histórica entre as duas correntes, até que esse ciclo longo expansivo do capitalismo, ciclo histórico mais longo que o professor mencionou, foi se esgotando. Então se chegou a essa ideia de que todo governo, para ter governabilidade, teria que aplicar um mesmo modelo de política econômica, tanto social-democracia quanto direito tradicional. E na América Latina, tanto movimentos nacionalistas quanto movimentos social-democratas aplicariam o mesmo modelo que se ficou codificado como o Consenso de Washington. Quer dizer, haveria estruturalmente um desequilíbrio entre direitos adquiridos e capacidade dos Estados de satisfazê-los. Então, gerava uma inflação, que era um fenômeno quase que universal. Então, qualquer governo sério, como diriam os comunistas tradicionais, teria que aplicar o ajuste fiscal, uma série de normas
que fariam com que o governo Mitterrand seria parecido com o governo democrata cristão alemão. Foi um momento significativo quando ganhou o Mitterrand na França, em 82, e começou a aplicar o sonho histórico da esquerda francesa, que era a nacionalização, uma série de políticas, até que um ano depois veio uma crise enorme, o contexto geral já era neoliberal, pressão forte, hegemônica da Inglaterra e dos Estados Unidos, né, Reagan e Thatcher, e ele deu uma virada importante. E aí passou, na verdade, também ele a incorporar, e depois a social-democracia, que era justamente o modelo, o projeto histórico de social-democracia era o Estado de bem-estar social, começou, na verdade, a aplicar modelos neoliberais, com matizes e tudo mais, mas foi característico na França, depois na Espanha, com o PSOE e tudo mais. Então, se gerou essa ideia de que havia um modelito obrigatório para todo mundo. Isso descaracterizaria a diferença essencial estabelecida aqui, porque, claro, o modelo neoliberal é malthusiano, como disse o professor aqui, tem para poucos, né? Então você tem que fazer seletivamente. Começou a ideia de democracia relativa e tudo mais, porque já não há como atender uma campanha eleitoral recente na Catalunha. O PP, o slogan do PP é "No hay para todos". Vai sobrar gente. Para quem vai sobrar? Então a disputa é uma disputa malthusiana, né? Então começou a correr essa história. E na América Latina também ela se reproduziu, com a ideia de... o neoliberalismo começou pela extrema-direita, com Pinochet, mas depois veio um movimento historicamente nacionalista, como o PRI do México, que aplicou esse modelo, mais marcantemente nacionalista, de alguma maneira, com o peronismo argentino, com Menem, aplicou o modelo, social-democracias, como Ação Democrática na Venezuela, ou mesmo socialismo chileno. Vamos conceder que no Brasil os tucanos social-democratas, digamos, mas alguns tinham mais raízes, passaram a aplicar um modelito similar. Então, ficou um pouco descaracterizada, aparentemente, a ideia de direita e esquerda, para buscar os fundamentos disso, né? Isso é que está por trás dessa ideia de desqualificação, porque, historicamente, as forças da esquerda seriam comunistas, socialistas, nacionalistas e outras correntes mais radicalizadas, trotskistas, maoístas. Então, havia um espectro, e a Europa, onde nasceram essas ideias, nos exportou justamente esse campo político, social-democracia, comunistas, como aquele que comporiam a esquerda histórica. E, de repente, ela mesma nos diz, olha, mudaram as coisas, viu? Não é bem assim, né? E foi um processo longo que está terminando agora com a liquidação do Estado de bem-estar social, cuja ideia básica era ninguém fica abandonado. Essa era uma ideia, de alguma forma, de esquerda, embora era tão consensual o Estado de bem-estar social que quem implantou o Estado de bem-estar social na Europa foi grande parte a direita. A direita italiana, a direita alemã, em grande parte a direita inglesa. Então, o Nixon, que era um político de direita, há não muito tempo atrás, começo dos anos 70, falou todos somos keynesianos. Quer dizer, era tão consensual que não era só social-democracia. Mas, como o professor falou, a social-democracia se caracterizava pela ideia de democratização do capitalismo. Significava aqueles 30 anos de bem-estar social. Imagine, olhando para a Europa agora, pleno emprego, olha lá, assim, a Grécia tem 62% de desemprego de jovens, né? Assim, e é uma mudança porque termina a ideia de que todo mundo está amparado. Agora a ideia é só tem direito como contrapartida, coisa assim que, na verdade, terminou com o Clinton há um tempo atrás. Mas daí veio essa ideia de... E se efetivamente os comunistas que eram reduzidos a uma parcela muito pouco significativa do movimento popular, se é que ainda são importantes, a social-democracia, de alguma maneira, aderiu. A gente vê agora na Europa a sucessão, toda eleição, quem está no governo perde porque aplicou austeridade. Então, é como se não houvesse diferenciação entre uma coisa e outra, né? Então, como é que fica a ideia de direita e esquerda hoje? São dados históricos. Não pode pensar, poderia imaginar que o modelito seria a Revolução Francesa, a Revolução Soviética, Revolução Chinesa, Revolução Cubana. Ruptura aberta com o capitalismo, insurrecional. É um modelo histórico, existiu, teve significação, hoje está deslocado, não porque as pessoas não querem mais, está sobretudo deslocado porque a correlação de forças militares em escala mundial impede que o MST se militarizando triunfe, impede que os zapatistas se militarizando triunfem, faz com que a guerrilha colombiana se convença que é preciso uma reconversão, fez com que a guerrilha guatemalteca e salvadorense se desse conta que não ia ganhar porque em algum momento os Estados Unidos invadiria. Então, é um dado, quer dizer, um modelo mesmo que poderia ser uma alternativa de esquerda também é histórico. E hoje
dirigentes radicais, como Fidel Castro, como Hugo Chávez e tal, não pregariam o modelo militar. Se renderiam, não porque traíram, etc. Tal, estão a favor de uma ruptura com o capitalismo, mas acham que essa via é uma via que hoje não é viável pelas condições históricas. Então, tudo tem que ser analisado nas condições históricas de cada momento, né? E qual é esse momento? Nós mudamos de período histórico. Acho que os supostos todos foram colocados pelo professor, vou só sistematizar um pouco mais. Nós passamos de um mundo bipolar a um mundo unipolar sob hegemonia imperial norte-americana, o que é uma transformação daquele tamanho, da qual a gente talvez não constatamos até agora todas as consequências, mas significava que havia uma certa repartição do mundo entre potências, havia limites de intervenção. Agora, não é que perdeu a União Soviética, desapareceu. Quer dizer, uma vitória daquele tamanho, extinguiu um sistema inteiro, então o outro tem um campo absolutamente aberto para se universalizar. Então, é uma transformação enorme de caráter regressivo, claramente, porque não eram iguais. Aqui é uma potência mais violenta da história da humanidade e tudo mais. Então, essa é uma primeira mudança importante. Segundo, se passou de um ciclo econômico longo, expansivo, Hobsbawm dizia que era o período de ouro do capitalismo, do fim da Segunda Guerra Mundial até os anos 70, mais ou menos, para um ciclo longo recessivo. Lá, bem ou mal, havia uma dinâmica expansiva, grandes monopólios industriais, agora nós temos a hegemonia do capital financeiro. Aquele diagnóstico neoliberal, vamos desregulamentar, porque o capital não investe mais, porque ele está freado, brecado por muitas leis, muitas normas, vamos liberalizar. Desregulamentou e não houve crescimento econômico. A ideia era, ele vai voltar a produzir, todo mundo vai ganhar, segundo o Reagan, né? Não foi o que aconteceu, porque o capital não é feito para produzir, ele é feito para acumular. Se ele ganha mais na especulação financeira, ele vai para a especulação financeira. Então, uma debandada generalizada dos capitais em escala mundial para a esfera especulativa. Capital financeiro que não é nem o que financia a produção, é o que gira em torno da compra e venda de papéis de governos endividados, de empresas e tal. Então, esse capital não é dinâmico, ele é um capital que, na verdade, é o responsável, em última instância, por esse ciclo longo recessivo que a gente está. Em terceiro lugar, a gente passou da hegemonia de um modelo de bem-estar, ou regulador, ou como a gente queira chamar, keynesiano, para um modelo liberal de mercado. Quer dizer, 3 fatores regressivos daquele tamanho. Esse é o marco geral que a gente está. E a América Latina foi uma vítima privilegiada dessas mudanças. Porque nós tivemos, por um lado, a crise da dívida. Quer dizer, o ciclo longo expansivo das nossas sociedades, como reação à crise de 29, que veio de 30 até final dos 70, se esgotou. Pelo endividamento, se multiplicou o endividamento pela elevação rápida, brutal da taxa de juros, todos os países endividados, aí já desenvolvimento até desapareceu. Era buscar recursos exportando para conseguir pagar as dívidas. Então, até a temática de desenvolvimento desapareceu e a gente passou, de maneira otimista, se dizia década perdida. Foram décadas perdidas às custas desse fenômeno. Em segundo lugar, tivemos ditaduras militares em alguns dos países mais importantes do continente, Brasil, Chile, Argentina e Uruguai, que quebraram a resistência, a capacidade de resistência do movimento popular. Então, ajudaram a abrir o caminho para o terceiro fenômeno, que são os governos neoliberais. A América Latina foi o continente que teve mais governos neoliberais e nas suas modalidades mais radicais. Desarticular o Estado Social chileno, a ditadura do Pinochet. Quem diria que a Previdência Social no Chile é privatizada? Um Estado que tinha direitos sociais garantidos muito importantes, né? Desarticular o poderio do Estado econômico argentino. A Argentina foi autossuficiência em petróleo muito tempo atrás. De repente, em uma semana, o Menem privatizou tudo. Quando chega o inverno agora, é correr atrás de um pouquinho mais de gás da Bolívia, um pouquinho mais daquilo lá, até porque é um país de inverno, né? Então precisa de muito recurso energético. Então, foi um processo regressivo brutal que a América Latina sofreu, alguns mais que os outros, mas foi generalizado. Então, esse é o marco em que se dá a contemporaneidade. Quer dizer, aqueles governos todos dos anos 90 foram sucedidos por alguns governos de resistência ao neoliberalismo. Porque a dificuldade não é pegar critérios lá atrás, é pensar contemporaneamente o que é ser progressista de esquerda ou não, conforme se chame isso. Esse é o desafio. E claramente há
diferenças. O marco histórico estabelecido pelo professor é esse. Só que você olha para a América Latina e olha para a Europa e há diferenças muito importantes, de todos os pontos de vista. A começar do ponto de vista social, que é o tema central para a esquerda, né? Como é que a Europa reage à crise econômica, como esses governos, direi, progressistas, pós-neoliberais da América Latina reagem. Não é um dado menor, Até porque o Brasil dos 90 é um, o Brasil da década passada, e esse é outro. O Brasil e a Venezuela, e a Argentina, e o Uruguai, e o Equador. Eu acho que o nosso papel é decifrar na contemporaneidade modalidades moderadas ou menos moderadas. Mas há uma diferença significativa de como reagir frente à crise. Aqui mesmo nós tivemos maneiras diferentes. Quer dizer, o Fernando Henrique se dirigia a essa massa excedente, que o professor mencionou, e falava: meus filhos, vocês são inempregáveis. Quer dizer, do alto da autoridade intelectual de um sociólogo, dizer: olha, vocês estão fora. Saiam do mercado. Vocês querem que a gente continue a ser não competitivos? Não, sai. Não precisamos de você. E vai fazer um cursinho no César. Quem sabe um dia você volta. Não volta coisa nenhuma. Quer dizer, assumindo, cínica, mas honestamente, a ideia de que o capitalismo brasileiro não precisa de 2/3 da população. Porque não são nem mão de obra qualificada, nem mercado de consumo que interessa para ele, que é produzir produtos sofisticados e tudo mais. Então, essa é uma realidade de massa fundamental diferente da que tem agora, que não é apenas um discurso. O Brasil sempre caracterizado como o país mais desigual do continente mais desigual. Estatisticamente continua, só que houve uma mudança importante. Quer dizer, o Brasil vive um processo de democratização social extraordinário. Similar ao que foi o do Getúlio. O Getúlio sucedeu um presidente que dizia que a questão social é questão de polícia, Washington Luiz, glorificado até hoje em São Paulo. São Paulo não tem um espaço público com o nome do Getúlio e está cheio do Washington Luiz, né? Avenida, estrada, perderam, né? Mas continuam hoje. Quer dizer, foi a direita tradicional do Estadão, da UDN, e a direita tucana hoje. Quer dizer, aliás, São Paulo, os dois símbolos de São Paulo, que é o meu estado, minha cidade, são os Bandeirantes e 32. Porra. Então é duro, né? Bom, em todo caso, nessa continuidade bem malthusiana assim, a mudança para o Getúlio, quer dizer, os direitos sociais começaram a ser reconhecidos, mas passou a ter Ministério do Trabalho. O que é isso, né? Ou, por mais que você fale palavras, né, os brasileiros passaram a ser interpelados como trabalhadores do Brasil. O trabalho, que era uma coisa desqualificada, criminalizada antes, tudo bem, foi uma sindicalização para um setor determinado. Mas ele fundou o Estado Nacional Brasileiro, com a ideologia nacional, os direitos sociais, quer dizer, a virada extraordinária, né? Guardado as devidas proporções, isso que eu falei de inempregáveis para uma situação tecnicamente próxima de pleno emprego, vamos discutir se é ou não é uma mudança desse tamanho. Quer dizer, que um sociólogo diga há milhões de inempregáveis, e depois vem um imigrante nordestino que perdeu um dedo, não foi no jet ski, não, perdeu na máquina, né? E propugna uma política social que incorpora gente que nunca teve incorporada a nada. É uma mudança importante. Já não vou falar dos outros países, né? Que era a Venezuela, o que é a Venezuela hoje, né? O que era a Bolívia, né? Quer dizer, lá é similar. Quer dizer, o Sánchez de Losada é um Fernando Henrique, né? Até porque ele fala castelhano com sotaque inglês, né? Quem viu o filme da campanha, teve um longa-metragem aqui da campanha, que ele usou o marqueteiro que o Clinton emprestou ao Fernando Henrique, e depois o cara foi para a Bolívia, pegou uma empreitada lá. Vocês viram que a campanha eleitoral do Sánchez de Losada, as reuniões de discussão da campanha eram feitas em inglês. Porra, em inglês, que coisa fina, né? Em Sucre, né? Em Cochabamba, né? E ele tinha sido... E ele implementou o neoliberalismo mais atrás, foi eleito presidente da República, foi para o Congresso e ele ganhou do Evo Morales, né? Depois ele está refugiado nos Estados Unidos, estão pedindo o retorno dele para ser processado, mas ele foi presidente, né? Agora, para a teoria da modernidade, é uma catástrofe, né? Que o Sánchez de Losada fracasse e o Evo dê certo. Que o Fernando Henrique fracasse e o Lula dê certo. Bom, o que é isso? O que são esses governos, para não ir demasiado longe no tempo, né? São governos que atacam
elementos estruturais do neoliberalismo, uns mais, outros menos. Estou chamando pós-neoliberais para dar um nome, não é uma fase histórica, outra que vai se chamar assim. Mas quais são os 3 elementos estruturais deles que eles rompem com o neoliberalismo? Primeiro, no neoliberalismo, a centralidade era do ajuste fiscal. Estabilidade monetária, tá? Como dizia o Fernando. Bom, estabilizou, aí todo mundo vai ter iogurte, vai viajar para o exterior, vai pôr dentadura, aquele papo todo que nunca chegou. Mas o ajuste era fundamental. A palavra desenvolvimento foi substituída pela palavra estabilidade. Então, esse foi um elemento estrutural do neoliberalismo, que é um modelo correspondente a essa relação de força mundial nova que se instaurou com a mudança de período. Agora, a prioridade são as políticas sociais. A Miriam Leitão vendeu a mercadoria para o empresariado brasileiro e para a direita brasileira, que não tem bandeira nenhuma. Olha, 1% de crescimento e 6% de inflação. O país vai acabar. Porque esse é o critério para eles, né? Só que as políticas sociais se mantiveram, mesmo na recessão. Então, o nível de criação de emprego, elevação do poder aquisitivo do salário, etc., tal, se mantiveram. Isso é o que dá o apoio enorme para o governo, do Lula e da Dilma. Então, não é porque é prioridade. Mesmo com o crescimento, não é aquela ideia de se tiver crescimento econômico, distribui, se não tiver, não distribui. Então, é uma prioridade importante. Eu não vou ficar jogando dados, quanta gente saiu de tal classe. Não é classe média, é uma nova classe trabalhadora, etc. Tal. É ótimo que seja assim, com atividades muito diferenciadas, mas era gente que não tinha direito a absolutamente nada, né? Quem vai ao Nordeste não precisa nem argumentar. Olha aquilo lá. Quem conhecia o que era o Nordeste, é um troço. O mercado interno, o único dado de consumo do Nordeste, hoje é maior que o do Sul do Brasil, que é a região mais rica. Algo significa, né? Acesso a bens fundamentais, assim, não é nada extraordinário, mas é bens fundamentais, básicos, que é o significado. Então, é prioridade social. Exatamente, é a chave da reversão do neoliberalismo, né? Que é exatamente o neoliberalismo, com seus mecanismos econômicos, incentivou a desigualdade social, a exclusão social, absolutamente, estupidamente, né? Aquela ideia da informalidade do trabalho, né? É bonito informar. Você quer que seja informais ou formais? Informais, né? Quer que seja flexíveis ou inflexíveis, né? Flexíveis, né? Tudo é bonito, só que significava expropriação dos direitos da carteira de trabalho do trabalhador. Não podia se organizar, não podia apelar à justiça, nada disso, né? Na verdade, a palavra real é precarização do mundo do trabalho. O neoliberalismo promoveu a hegemonia do capital financeiro especulativo por cima e promoveu uma precarização generalizada do mundo do trabalho. São as 2 conquistas negativas brutais que ele introduziu. Bom, então, por um lado, prioridade social, que é decisiva, é a diferença entre a Europa e esses países da América Latina, claramente, né? Segundo lugar, a inserção internacional. Todo o projeto neoliberal era a criação da área de livre comércio das Américas, né? Era fazer com que a gente fosse um imenso México sem ofender os mexicanos, sem ofender os governos mexicanos. O México casou com os Estados Unidos achando que casava com uma viúva rica, casou com uma viúva quebrada, né? Está ali do lado, né? Então, eles são diretamente afetados por isso, né? E era o caminho. O Chile se candidatava, etc. Era transformar toda a América Latina numa grande área de livre comércio. E se quebrou com isso. O Brasil tem um papel importante nisso, a grande mobilização popular, e o Brasil ajudou a inviabilizar a ALCA, né? Então, a prioridade é integração regional e intercâmbio sul-sul. É uma nova geografia econômica internacional, que é uma das razões que permitem com que a gente sobreviva à crise. Essa crise que agora já na Europa está estatisticamente configurada, que é a mais prolongada crise que a Europa já viveu. Se compara com 29, tá bom, o que seja. Uma crise menor do que essa teria levado toda a América Latina à recessão, toda, e profunda e prolongada. Gostássemos ou não que eles estivessem em crise, mas sobravam para nós, porque nós dependíamos fundamentalmente do mercado deles. A exportação era determinante. Exportação e consumo de luxo é que alimentavam, agora não. Quer dizer, a gente baixa o ritmo de crescimento até níveis baixos, mas não entra em recessão. Já há uma multipolaridade econômica mundial, porque tem um intercâmbio sul-sul muito significativo. Apesar de todas as dificuldades, apesar da regressão econômica, da desindustrialização que foi propiciada, é uma resistência importante. E não é só porque a gente tem um mercado da China e da Índia, que na verdade não dá para subestimar o capitalismo lá, não. Eu acho extraordinário o que a China faz.
Só que nas próximas décadas pode ter 500 milhões de pessoas que se incorporam ao mercado. Não está esgotado, não. Quer dizer, não estou dizendo que isso é uma saída para o capitalismo em escala mundial. Mas, em termos da perspectiva do Harvey, tem isso, tem a Índia, eventualmente a África, mesmo o Brasil, mercados, em termos de Rosa Luxemburgo, de incorporação da expansão do capitalismo em escala mundial. Então, não é exatamente o que eles queriam produzir. Uma parte é. A China já é a maior indústria automobilística do mundo. Mas eu estou dizendo aqui, por um lado, é o intercâmbio, mas, por outro lado, é coisa muito mais importante, mercado interno de consumo popular. Na Venezuela, na Bolívia, no Brasil, etc. Tal. Quer dizer, tem outro espaço de realização do capital que tem a funcionalidade social, porque é justo reconhecer esses direitos. Então, o peso, como diz o Lula, os pobres não são um problema, são uma solução, porque atender às suas necessidades básicas é um espaço de ajudar a resolução da crise de acumulação também. Está no marco do capitalismo, não é um capitalismo, mas é uma onda que está totalmente contra a onda geral do capitalismo mundial. Não é produzir sapato para pobre, não é. Eles querem produzir produtos de tecnologia muito avançada, como sempre fizeram, para exportação e para o consumo de luxo, para a alta esfera do mercado. Essa dinâmica atual de distribuição de renda está forçando vários setores a estabelecer supermercado no Nordeste ou outros a não se acomodar a essa dinâmica. Mas, na verdade, esses dois aspectos são novos. Intercâmbio Sul-Sul, incluído América do Sul e Ásia e África, e expansão do mercado interno de consumo popular, que é fundamental do ponto de vista político, social e do ponto de vista econômico também. Então, isso também está em ruptura a forma de inserção internacional com o neoliberalismo. Em terceiro lugar, o papel do Estado. É fundamental na ideologia e na prática do neoliberalismo a desqualificação do Estado. A consequência imediata é a centralidade do mercado. Eles não dizem expressamente, só desqualificam. Quase tudo que eles fazem de propaganda política é para isso. Desde o mensalão, porque a ideia de que não, o Estado é fonte de corrupção. Parece que não tem empresa privada que participa disso. Tem uma ONG, chama Transparência Internacional, né? Bonita. Ela faz um ranking anual sobre os governos mais corruptos do mundo. Não tem o ranking das empresas privadas mais corruptas, não que corrompem esses Estados. Né? Quando os grandes casos de escândalo internacional, corporações norte-americanas, são os maiores casos de corrupção contemporâneos. Né? Mas é sempre uma ideia, estou falando disso, e depois o gasto excessivo, a inflação, né? Excitação generalizada se sobe um pouco para cima do nível da inflação. Para 5% ou 6%, já o Globo fala, em época de inflação descontrolada, menos, né? Mas é tudo desqualificação, criminalização do Estado. Porque o Estado é regulamentador, o Estado reconhece direitos sociais, uma série de coisas que eles odeiam. A contraposição, não dizem, então, estamos contra o Estado porque estão a favor do mercado, mas é óbvio que é isso, né? Porque o fim da União Soviética significou não apenas o fim daquele modelo de socialismo, foi o fim, a desmoralização do socialismo, da economia planificada, do Estado, da política, do partido, das soluções coletivas, dos sindicatos, tudo isso veio meio de contrabando. E a contraposição disso foi o mercado, coberto da ideologia da sociedade civil, mas foi basicamente o mercado. E eles não dizem expressamente, mas agora estão de cabeça um pouco mais baixa, porque desde a crise, começou essa crise atual, eles perceberam que o mercado sozinho, eles falam, não, na hora da doença o Estado tem que intervir, depois sai. Só que é uma doença prolongada, né? 2002, 2009, então já estão um pouco menos assim. Quer dizer, o Aécio pode vir com as fórmulas do Pedro Malan, que é um personagem que ainda existe, né? Mas é claro que não bate nada com nem a direita hoje fala numa ideia de Estado mínimo, né? Mas foi a ideologia central deles, né? Na Europa continua assim, continuam jogando álcool no fogo, né? Soluções neoliberais para a crise neoliberal, cortar, e está dando isso que está dando, né? Então, o Estado, especialmente a partir da crise de 2008, ficou muito evidente que ele tem um papel de indutor do crescimento econômico e garantia de direitos sociais. Isso acho que é muito claro, muito significativo. Essa é a diferença básica de Estados em que o Estado continua a ser mínimo, né, como no caso do México, e eu estou pegando México e Brasil, porque são de tamanhos relativamente comparáveis, né? Mas outros países também podem entrar nesse baile. Então, são três características muito importantes no marco contemporâneo atual. Então, é um mundo, em grande parte, conservador, recessivo, regressivo. Então, aí você tem que estabelecer o que é a esquerda e o que é a direita.
Nesse marco, é possível uma esquerda radical? É possível ela acumular forças, mas nesse marco internacional não tem condições hoje de romper com o capitalismo. Mesmo países mais radicalizados como a Venezuela, quando fala de socialismo, quer dizer que lá no horizonte está o socialismo. Quem vai à Venezuela hoje valorizando o que tem de avanço e vendo os problemas, ninguém diria que tem a ver com alguma coisa próxima do socialismo. Mesmo as empresas nacionalizadas são estatizadas, não estão na mão dos trabalhadores. Então, na verdade, é uma disposição, é uma vontade, é um horizonte, é uma pregação ideológica de crítica do capitalismo, mas não está colocado nesse plano. Cuba mesmo, que teve toda a ruptura, está se dando conta que ela precisa de um pacote de investimentos sérios, né? como a China fez, ou de maneira diferenciada, mas é isso. A China, depois da Revolução Cultural, que não era toda a beleza que os maoístas diziam, né? O país estava de cabeça para baixo. Tem 200 milhões de pessoas desempregadas andando pelo país afora. O que eles iam fazer? Acontece que, ao contrário da previsão do Marx, né, o socialismo surgiu, a ruptura com o capitalismo surgiu na periferia. Então, a gente pode falar, vamos saltar o capitalismo, tá? Mas e a base material? E o crescimento econômico? O socialismo não é igualdade na miséria. Isso é Campuchea, Albânia, etc., o que dá em tirania. É também crescimento econômico, diminuição na jornada de trabalho, qualificação das pessoas, acesso a bens. Tudo o que Marx falava do socialismo no programa de Gotha, incentivar a produtividade. Tudo isso que a China falou, temos que fazer isso. Aquilo que parecia muito clichê, né? Falava, não é feio enriquecer, porque na época do Mao era feio enriquecer, né? Então, parecia uma coisa assim de enriqueçam de qualquer maneira. Na verdade, era renasceu, incentivar nos chineses a ideia de progredir, a ideia de trabalhar, a ideia de produtividade. Cada um tem a sua maneira de fazer isso. Mas aí eles falam, precisamos de dinheiro. É o que um teórico bolchevique russo chamava de, Preobrazhensky, acumulação socialista primitiva. Você pode saltar politicamente uma etapa capitalista, você tem que crescer economicamente, crescer materialmente. Uma das razões pelas quais se mencionou da União Soviética, ela ficou para trás economicamente. O Stalin tentou resolver essa coisa expropriando os camponeses violentamente. Conseguiu um sucesso industrial impressionante. A indústria bélica conseguiu resistir com o patriotismo do povo também à invasão do Hitler, mas teve um problema agrário e camponês eterno, né? Até o fim da União Soviética não era autossuficiente em termos agrícolas, né? Então, aí os chineses falaram, ainda mais eles foram uma revolução camponesa, não vão fazer isso. Foram buscar dinheiro no mercado. Primeiro com a colônia chinesa no exílio, depois amplamente no mercado. Eles continuam a pensar que na Praça da Paz Celestial está lá a bandeira vermelha, foi-se o martelo, falam que vão chegar ao socialismo. Tá? Para a temporalidade deles, isso é um período pequeno. Mas a gente olha para aquela sociedade que tirou 300 milhões de pessoas da miséria em poucos anos, ninguém fez isso na história da humanidade, né? É uma sociedade do automóvel, né? Da bicicleta. Os shopping centers são iguais aos nossos, só que muito mais bonitos. Toda a indústria de consumo é privatizada. E mantém na mão do Estado telecomunicações, bancos, infraestrutura, tal, os elementos. É um modelo de mercado, de economia de mercado, que eles falam que é uma etapa histórica, depois veremos o que vai acontecer. Mas é reflexo das condições regressivas do mundo atual. Um país da periferia que tem poder na mão, que derrubou o sistema capitalista, apela a esse tipo de modelo porque precisa de capital para poder se desenvolver. Vocês acham que o Evo Morales ou o Chaves acham engraçado, interessante negociar com a Repsol? Não. É que não adianta nacionalizar uma empresa que está desfeita. Não tem recurso para poder retomar o investimento do gás na Bolívia. Então, é tão difícil a condição a crise fiscal, toda a regressão econômica dos países, que negociam recursos com a Repsol, que é um pulpo espanhol horroroso, daquele tipo, né? Mesmo a Venezuela, com o petróleo, tem essas necessidades, né? Então, você vê que é um período muito regressivo. Então, o que a América Latina está fazendo nesses governos que é uma defensiva diante da crise. Você vai colocar a questão, é capitalismo ou é socialismo? É capitalismo. Agora, tem vários tipos de capitalismo. O capitalismo dominante, hegemônico, é neoliberal. Esse não é antineoliberal. Com diferenciações, e com isso eu vou terminar. Que alguns são moderados. Brasil, Argentina e Uruguai, eu diria que tem políticas que se chocam com o modelo neoliberal. Enquanto que Venezuela, Bolívia e Equador pretendem ser antineoliberais e anticapitalistas.
Então, são duas modalidades, e nenhuma delas extremamente radical, mas, digamos, uma mais aprofundada, outra mais moderada. Mas é a esquerda realmente historicamente existente hoje. E quem olha no mundo, assim, esquerda europeia, sabe que isso aqui é o que existe de esquerda. E o resto é direita. Vamos discutir China, etc. É muito mais complicado. Mas aqui está sumido uma dinâmica frontalmente contraditória com a dinâmica geral. E nós conhecemos o que é o neoliberalismo dos anos 90 e conhecemos as mudanças para hoje, né? Na Argentina, ninguém tem ilusão de que os Kirchner são similares ao Menem, mesmo quem está contra. E no Brasil também. No começo foi desconhecer. Não aconteceu nada, não mudou nada. E o Lula é um enigma, né? Que quem não decifra o Lula, ele devora, né? E a direita foi devorada e a extrema esquerda foi devorada. Porque não reconhece as transformações sociais do Brasil. Reconhecer significa reconhecer essas mudanças. E uma esquerda seria o quê? Seria uma esquerda que procuraria aprofundar o antineoliberalismo para o anticapitalismo, fazer a crítica de todas as limitações que tem esse governo. Mas não, o que saiu do PT foi se associar à direita, foi se somar à luta para a denúncia de que o problema principal do Brasil é o problema do Estado, é o problema do mensalão. Hoje tem duas disputas de agenda no Brasil, a questão social fundamental do Brasil, a questão social e a questão do Estado. A direita e setores que saíram do PT se associam a isso, não tem um modelo de ruptura do capitalismo, tem um modelo de denúncia da imoralidade do PT, etc. Então, por isso que se tornou irrisório, desapareceu do cenário, porque teve 1% de votos e tal, e não tem, por exemplo, é gritante a necessidade de um partido à esquerda do PT. Nenhum dos associados aliados estão à esquerda do PT. Quando o cara começa a se despontar como candidato alternativo, ele vai para a direita. O Eduardo Campos saía, né, falando a favor da taxa de aumentar a taxa de juros. Não saiu no espectro mais à esquerda. Agora, ser de esquerda teria que reconhecer. Esse governo é progressista, moderadíssimo, mas é progressista. Agora, quem se torna equidistante de um ou de outro, está na base de que esquerda e direita não existe mais. Que é a mesma coisa Fernando Henrique e Lula. O povo não acha isso, né? Não é porque o povo não acha que tem razão, mas é uma realidade histórica, política, objetiva do conjunto da América Latina, que não aparece alternativas mais à esquerda, porque não tem espaço para falar o Rafael Correia, os indígenas rebelados, os ecologistas rebelados, tá 90% de apoio, né? Maioria absoluta. Então, não é. Agora, problemas graves sobrevivem por esses retrocessos todos. O capital financeiro continua a ser hegemônico. Nossa economia não cresce, apesar do governo conceder tudo para crescer, porque a boca torta da especulação ainda atrai o capital financeiro. Eles ainda ganham mais lá, pagam menos imposto, têm liquidez total e ganham mais. Quer dizer, então, vamos para lá. Problema do agronegócio, né? Quem vai deixar de vender soja para a China? Das poucas coisas que seguram no mundo, os chineses vão continuar a comer e a comprar soja. Agora, é uma estrutura agrária dominada pelo agronegócio, com todos os danos que significa. Em fraca economia autossuficiente, pequena e média empresa, que produz mercado interno de consumo, etc. O primeiro é a ditadura do dinheiro, continua a ditadura da terra, ditadura da palavra, né? Monopólio dos meios de comunicação, nem precisa falar. E um quarto problema, que é financiamento das campanhas eleitorais. Falam reforma política. Que tocasse nesse tema já estaria bom, né? Porque, obviamente, entre a sociedade brasileira e a representação parlamentar intermedia o dinheiro. Obviamente. Você olha para lá, estão todos os lobbies controlando o Congresso. Tem 2 parlamentares representando os trabalhadores rurais. E olha o lobby dos donos de agronegócio. Parece que eles é que metem a mão na terra, né? Porque entre a sociedade que vota à esquerda, que vota por esse governo progressista, votou 3 vezes, vai continuar a votar assim, mas na hora da representação parlamentar, a questão da campanha do dinheiro. Então, são 4 questões básicas, pelo menos pendentes. Então, são muitas. Porque sempre tem um argumento. Como que você vai dizer que é progressista um governo que não sei o que lá? Tudo bem, mas a caracterização geral, hoje, é definida pelo neoliberalismo, que é o modelo hegemônico do capitalismo. É a roupa que o capitalismo veste hoje. Então, é em função disso que você tem que avaliar um governo. Em função disso é que são diferentes os governos da primeira década do século, nesses países, do que da década anterior. Depois tem uma série de problemas em uns e outros, em vários. Se a gente for pensar a questão da violência na Venezuela, bom, a chacina, difícil de entender, de compreender, né? Porque a direita fala, bom,
A situação social melhorou muito, reconhecemos. Então, o diagnóstico de vocês está errado. Melhorou a situação social e a violência aumentou. Tem alguma coisa aí que não funciona, tá bom? Então, tem vários problemas setoriais graves, né? Lá, inclusive, corrupção, etc. Tal, né? Com todos os valores extraordinários da liderança do Hugo Chávez. Mas, então, tem uma quantidade de problemas. Eu acho que a fase fácil, entre aspas, de instalação e crescimento desses governos está mais ou menos se esgotando. Se ele não enfrentar os problemas estruturais que estão pela frente, vai ter dificuldades a futuro. As facilidades maiores são que a direita não tem alternativa, não tem o que dizer, não tem candidato, não tem nada. Todos esses países é similar, né? Mas isso não basta para um governo se legitimar e continuar transformações, mesmo nos patamares atuais de transformações, que não são muito altos, mas são altos pela desigualdade que foi sempre predominante na América Latina. Então, desigualdade, pobreza, miséria estão sendo atacados em escala histórica. Então, você pega, se não se perguntasse esquerda ou direita, pega em escala histórica a situação da sociedade brasileira, venezuelana, uruguaia, há décadas atrás e agora, melhorou. E melhorou em ruptura com a década de 90, em ruptura com o neoliberalismo. É pouco. Mas acho que a teoria é feita não para achatar as coisas, mas para distinguir as diferenças, mesmo num marco difícil e regressivo como esse atual. Senão eu tenho medo do final do marido, que acho que para ser de esquerda agora era uma coisa de apontar para um horizonte utópico. Nós temos que encontrar qual o fio concreto a partir do qual você pode retomar essa dinâmica transformadora. E são governos que são moderados relativamente, até porque a correlação de força é brutal. Eu não vou querer justificar as coisas, mas olha a herança que receberam. Não é só a herança econômica, desarticulação do Estado, fragmentação da sociedade, endividamento do Estado, é uma série de coisas. Desmobilização do movimento popular, porque sofreu golpes duros na época neoliberal. Então, a partir disso que é preciso pensar o que é uma alternativa progressista ou não. E isso acho que é o dilema contemporâneo. Esquerda e direita são definidas em função do modelo neoliberal e da contraposição às políticas neoliberais.